Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Zebulon. Transcrição das palavras que Zebulon pronunciou para os seus filhos aos 114 anos de idade, 2 anos após a morte de Iosef, ou José. Falou-lhes: Escutai-me, filhos de Zebulon. Prestai atenção às palavras de vosso pai. Eu sou Zebulon, presente magnífico para os meus pais. Quando eu nasci, meu pai era bastante rico em ovelhas e gado, por causa da sua sorte com as varas variegadas. Eu não saberia dizer-vos, meus filhos, se em minha vida pequei, mesmo que por pensamentos. E não lembro de ter cometido algum pecado, afora aquela culpa que contraí em relação a Iosef, por ter prometido firmemente aos meus irmãos nada revelar ao pai sobre o ocorrido. Muito chorei em silêncio. Eu tinha medo dos meus irmãos porque combinaram entre si que se alguém denunciasse-lhes o segredo seria morto pela espada. No momento em que eles queriam matá-lo, eu implorei com muitas lágrimas para que não cometessem esse pecado. Simeão e Gade aproximaram-se de Iosef com a intenção de matá-lo. Iosef então caiu com a sua face em terra e suplicou: Tende piedade de mim, meus irmãos. Tende sentimento para com o coração de nosso pai Jacó, e não ponhais vossas mãos sobre mim. Não derrameis o sangue inocente. Nada de mal eu vos fiz. Se cometi algum erro, castigai-me, mas não deteis a vossa mão em mim, por amor do nosso pai Jacó. A estas palavras dele, eu fiquei profundamente compadecido e comecei a chorar. Meu fígado derreteu-se e meu íntimo desmoronou. Eu chorava junto com Iosef. O meu coração batia muito forte e todos os meus membros tremiam. Eu não conseguia mais manter-me em pé. Quando Iosef viu que eu também estava a chorar, porque eles se aproximavam para matá-lo, correu e escondeu-se atrás de mim, implorando aos prantos. Então Rubem levantou-se e disse: Irmãos, não vamos matá-lo, mas vamos sim atirá-lo numa dessas cisternas secas que nossos pais outrora cavaram, sem contudo encontrarem água. Adonai não permitiu que nelas nascesse água, justamente para que Iosef pudesse ficar com vida. E assim fizeram, até depois vendê-lo aos ismaelitas. Eu não fiquei com parte alguma do dinheiro da venda. Somente Simeão e Gade e os demais 6 irmãos repartiram entre si o preço da venda de Iosef. E com ele compraram sapatos para si, para suas mulheres e seus filhos, dizendo: Não compraremos comida com ele, pois é preço do sangue do nosso irmão. Mas espizinhemo-lo, pois dizia que ainda iria reinar sobre nós. Veremos o que vai ser de seus sonhos. Está escrito na Torá que se deve tirar os sapatos e cuspir no rosto daquele que se recusa a suscitar a descendência de seu irmão. Os irmãos de Iosef nada queriam fazer pela vida de seu irmão. Assim, Adonai tirou-lhes os sapatos que eles adquiriram à custa de seu irmão Iosef. Pois, quando chegaram a Mitzraim ou ao Egito, os servos de Iosef arrancaram-lhe os sapatos diante das portas. E assim jogaram-se ao chão diante de Iosef, como se ele fosse o faraó. Mas não foi apenas isso. Receberam cusparadas no rosto, embora logo tivessem caído diante dele por terra. Continuaram depois a ser insultados pelos egípcios, quando se inteiraram do que haviam feito a Iosef. Depois sentaram-se para comer. Eu não comi nada por 2 dias e 2 noites de sentimento por Iosef. Também Yehudá não comeu com eles, mas montava a guarda junto à cisterna. Temia que Simeão e Gade lá descessem para matar Iosef. Ao verem que eu não comia, confiaram-me à sua guarda, até que fosse vendido. Ficou na cisterna por 3 dias e 3 noites. Depois foi vendido, sem nada ter comido. E Rubem soube que fora vendido no momento de sua ausência.
Rasgou ele então as suas vestes e exclamou com muitos lamentos: como poderei agora encarar a face de meu pai Jacó? Tomando o dinheiro da venda, saiu correndo atrás dos negociantes, mas não os encontrou. Eles haviam se desviado da estrada principal e tomado um caminho mais curto. E Rubem, naquele dia, não comeu pão de tristeza. Então Dan aproximou-se dele e disse: não chores. Não fiques preocupado. Encontramos um meio de como dar a notícia ao nosso pai, Jacó. Mataremos um cabrito e no seu sangue tingiremos a túnica de Yosef e mandaremos a Jacó com as palavras: observa se por acaso essa não é a túnica de teu filho. E assim fizeram. Quando puseram à venda, tiraram-lhes as roupas, cobrindo-o com um velho trajo de escravos. Mas Simeão apossou-se da túnica e não queria entregá-la, porque ele havia querido matar Yosef com a espada. Estava rancoroso por sabê-lo ainda vivo. Pusemo-nos todos contra ele, dizendo: se não entregares a túnica, diremos que cometeste sozinho em Israel a ação perversa. Com isso ele a entregou. Executaram então tudo conforme a proposta de Dan. Portanto vos peço, meus filhos, guardai a Torá de Adonai. Sede bondosos para com o vosso próximo, compassivos para com todos, não somente em relação aos homens, mas também em relação aos animais selvagens. Por isso é que Hashem deu-me a sua bênção, e enquanto todos os meus irmãos ficaram doentes, eu passei incólume. Adonai conhece a inclinação de cada um. Guardai a compaixão em vosso íntimo, meus filhos. Assim como alguém trata o seu próximo, assim será tratado por Hashem. Os filhos dos meus irmãos igualmente adoeceram e morreram por causa de Yosef. Aqueles corações não conheciam a bondade. Os meus filhos, porém, estes permaneceram sãos, como sabeis. Quando eu estava em Canaã, pescava peixes na beira do mar para o meu pai. E muitos passavam necessidade junto ao mar. A mim, porém, nunca faltou nada. Fui o primeiro a construir um barco para flutuar sobre as águas. Para isso, Adonai deu-me inteligência e sabedoria. Apliquei-lhe um leme na parte de trás e no meio estendi um pano de linho sobre uma vara. Como ele, eu me afastava da praia. Pegava peixes para a casa de meu pai, até o dia em que nos transferimos para a terra do Egito. Do resultado da minha pesca, eu dava a todo estranho com bondade. E quando aparecia um desconhecido que estava velho ou doente, eu cozinhava os peixes, preparava-os bem e satisfazia sua necessidade com amor e compaixão. Por isso é que Adonai me permitia pegar muitos peixes. Quem dá ao próximo recebe de Hashem em abundância. Durante 5 anos eu pesquei da minha pesca sempre. E eu sempre distribuía a cada um que eu encontrasse. E sempre sobrava o bastante para toda a casa de meu pai. No verão eu pescava. No inverno, guardava as ovelhas com os meus irmãos. Digo-vos o que eu fazia. Ao ver um pobre nu no inverno, eu tomava às escondidas uma roupa da minha casa e dava ao necessitado. Eu sentia compaixão por ele, portanto, meus filhos, guardai a compaixão, sem se importar com quem seja. E a todos dai de bom coração aquilo que Hashem vos dá. E se nada tiverdes para dar ao pobre, então compadecei-vos dele de todo o coração. Recordo uma vez em que, no momento em que eu nada tinha para dar ao necessitado, então pelo menos segui com ele por 7 estádios, unindo-me ao seu infortúnio com sincero compadecimento. Portanto, meus filhos, tende compaixão para com quem quer que seja, para que também Adonai seja misericordioso para convosco. Hashem nos últimos dias enviará sua misericórdia sobre a terra, e encontrando um coração compassivo, nele habitará. Na mesma medida em que o homem se compadece do seu próximo, Adonai dele se compadecerá. Pois, quando chegamos ao Egito, Yosef não nos recriminou. Segui o exemplo dele. Não remomereis a injustiça sofrida, meus filhos.
Amai-vos uns aos outros, cada um esqueça a maldade do seu irmão. A maldade destrói a unidade, rompe os laços parentais, transtorna a alma. Aquele que carrega consigo o mal não possui um coração misericordioso. Observai as águas. Quando fluem numa única direção. Levam consigo pedras, juncos e mato. Porém, quando a água se separa em muitas direções, é absorvida pela terra. E assim se esvai. Assim acontecerá também convosco se vos dividires. Não vos dividais em suas cabeças, pois tudo que Adonai criou possui uma única cabeça. Ele criou 2 ombros, 2 mãos, 2 pés. Todos os membros, porém, obedecem a uma única cabeça. Eu li em um livro de nossos pais que haverá em Israel cisão entre vós. Dividir-vos-ei em 2 reinos e havereis de praticar toda espécie de mal. E vossos inimigos vos levarão prisioneiros e ficareis então entre os pagãos padecendo doenças e toda sorte de aflições. Depois disso, lembrar-vos-ei de Adonai e fareis penitência. Por causa desta penitência ele vos trará de volta. Ele é magnânimo e misericordioso, e não levará em conta a maldade dos filhos dos homens, pois estes são carne, e os espíritos da sedução, ou os ruás da sedução, engana-nos em todos os seus atos. Após isso, Adonai mesmo se apresentará a vós como um facho de justiça. Voltareis à vossa pátria, e o vereis em Jerusalém pelo amor de seu pai. Depois, em uma vez mais provocareis a sua ira. Pelas vossas más ações, serão então repudiados, até o dia em que tudo se cumprirá. Agora, porém, meus filhos, não vos entristeçais com a minha morte. Não vos abaleis, porque chegou o meu fim. Eu estarei novamente em vosso meio como um rei, no meio de vossos filhos. A alegrar-me-ei no seio da minha estirpe. Se esta seguir a Torá de Hashem e suas mitzvot, e as mitzvahs de seu pai Zebulon. Adonai mandará fogo eterno para aqueles que forem sacrílegos e os exterminará até as mais distantes gerações. Agora eu vou para o meu descanso com os meus pais. Vós, porém, temei a vosso Hashem, o Adonai, em todas as vossas forças, por toda a vossa vida. Após essas palavras, ele então adormeceu em idade avançada, e os seus filhos depositaram-no em uma urna. Mais tarde, transportaram-no para Hebrom e sepultaram-no junto de seus pais.